Oi pessoal, eu sou a Gileide Vieira e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o Salmo 128. É o Salmo da família, tá? Então hoje eu vou falar para homens e mulheres de todas as idades, tá? Jovens, adolescentes, idosos, tá? De qualquer faixa etária de idade. Hoje nós vamos falar sobre família, ok? O Salmo 128, ele tem um título que fala assim: o temor de Deus e a felicidade no lar, tá? Então eu vou ler, é um salmo que tem apenas 6 versículos. Aí ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Então esse salmo, eu gosto muito dele, porque ele fala sobre o homem, a mulher e os filhos, né? O marido, a esposa e os filhos. Fala sobre a família. E aí eu vou estar lendo que assim, a palavra de Deus, ela se completa. Ele tem um texto numa parte da Bíblia e tem outros versículos em outros livros da Bíblia que completa aquele texto. Eu acho muito interessante isso. Como, por exemplo, o primeiro versículo, eu creio que ele nos fala sobre obediência, né? Que é assim, o versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor, ele é obediência, não é ter medo de Deus. O temor do Senhor, eu entendo como um temor reverencial, como um respeito ao Senhor, como obediência ao Senhor. Ele é o nosso Pai, então nós temos que obedecê-lo, certo? E aí, em Salmos 25, no versículo 12, 13 e 14, vai nos dizer assim, que é referente a esse versículo 1 do Salmo 128. Vai dizer assim: ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Tá vendo aqui? Isso aqui é obediência. Então, quando o homem obedece, Deus instrui no caminho onde ele deve escolher, né? Deus dá paz para sua alma, e Deus dá herança para sua descendência, né? Deus tem intimidade, né? E Deus cumpre as promessas que tem para este homem, né? Para esta família. No versículo 2, ele fala sobre o trabalho. Aí vai dizer assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aí eu achei em Eclesiastes, capítulo 2, no verso 24, 25 e 26, que vai dizer assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria e conhecimento ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que esse ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Amém? Então aqui esse versículo 2 vai falar sobre o nosso trabalho. Ok? No verso 3, na parte A do verso 3, fala sobre a esposa. A tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Aí, eu achei aqui em Provérbios 31, que fala do Provérbios da mulher virtuosa, em vários versículos, tá? Eu peguei alguns versículos só. Aí vai falar sobre essa esposa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos.
fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. O seu marido louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Sobrepuja significa supera, tá? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então aqui, de novo, está falando sobre obediência. A mulher que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, ela será louvada, ela será amada pelo esposo, pelos filhos. Amém? No versículo 3, na parte B, fala sobre os filhos. Aí diz assim: teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Aí eu encontrei aqui no Salmo 127, versículo 4, que vai dizer assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E também em Provérbios 22, 6 vai dizer assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Olha que tremendo. Então nós devemos ensinar a criança no caminho onde ela deve andar. Porque mesmo quando ela for adulto, quando ela for idoso, ela não vai se esquecer dos caminhos do Senhor. Amém? Nós vivemos num mundo mau, num mundo cheio de maldade, num mundo cheio de pessoas, né, que falam que a gente tem que fazer a nossa vontade, é o nosso querer, é o que a gente quer, é o que a gente deseja. E assim nossos filhos acabam sendo embalados nessa onda de que todo mundo faz, todo mundo pode. A gente não pode tudo, porque assim, se nós fizermos tudo que nós queremos, aonde nós vamos obedecer? A gente tem que obedecer a Deus, a gente tem que obedecer às leis, a gente tem que obedecer às leis do governo, às leis da escola, a gente tem que obedecer às leis do trabalho. Então, por que não obedecer às leis para a gente ter uma vida melhor, né? Então, assim, a gente tem que ensinar os nossos filhos que nós temos que obedecer, nós temos regras em todas as instâncias, né? E nós temos que obedecer. No versículo 4, vai falar sobre longevidade, bênção e proteção. Aí vai dizer assim: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Para esse versículo, eu achei outras passagens na Bíblia. Em Provérbios 9, 10 e 11 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te acrescentarão. Amém? Então, pela prudência, né, pela sabedoria, a gente tem os anos multiplicados de vida. E também em Provérbios 14, 26 vai dizer assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Olha que bênção. Então, quando a gente teme ao Senhor e a gente respeita e obedece ao Senhor, os nossos filhos têm amparo, têm proteção. Amém? E em Salmos 3,7 vai dizer assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha que bênção, né? Proteção divina. No versículo 5, ele fala sobre prosperidade pela intercessão, que vai dizer assim: o Senhor te abençoe para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Aí sobre isso eu achei em Salmos 122, do versículo 6 ao 9, que vai dizer assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Amém? Então, a palavra de Deus fala que nós devemos orar por Jerusalém. Jerusalém é a cidade escolhida por Deus. Os judeus são o povo escolhido por Deus. Quando nós oramos por eles, nós somos abençoados. Amém? No versículo 6, vai falar sobre a alegria de ser família de Deus. Vai dizer assim: veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Sobre essa passagem, eu achei em Isaías 61:9, a palavra de Deus diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, e todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Olha que passagem maravilhosa para nos dar segurança. Nós seremos conhecidos como família bendita do Senhor, por nós orarmos, intercedermos e por nós nos sentirmos famílias de Deus. Amém? E no Salmos 33:12 vai dizer assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor
e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, assim, Deus escolheu Israel em primeiro lugar e os judeus. Mas Deus também escolheu os outros países e os outros povos. E eu creio que nós, como o nosso país, que é o Brasil, e nós como brasileiros, Deus nos escolheu também. Deus tem muitas promessas para o nosso país, para a nossa nação. Deus tem muitas promessas para nós brasileiros, né? E nós temos que crer que Deus está no comando do nosso país. E tudo nos irá bem. Amém? E assim, nós podemos ver que esse salmo, ele é muito importante. Que nós, vamos por nós não sabemos. Algum de nós que não soubermos orar, é só pegar um salmo desse. Ah, eu não sei orar, eu não sei conversar com Deus. Pega um salmo desse e leia. Leia para a tua família. Ore. E você vai aprender a orar que você não vai nem perceber. Quando você for começar a conversar com Deus, quando você ver, você já vai estar orando, já vai estar conversando com Ele como se fosse seu amigo do teu lado. Amém? E recebendo a proteção para a tua família, recebendo bênçãos para a tua família. E aqui vai nos dizer assim, Deus tem o melhor para a nossa vida. Eu vou repetir esse versículo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Nós não podemos receber tudo o que Deus tem para nós até praticarmos a oração intercessória. Isso faz parte do chamado de todo cristão, porque somos todos chamados para interceder uns pelos outros. Deus quer que amemos as pessoas o suficiente para sacrificar a nossa vida por elas, em oração e intercessão. Amém? Então, que nós possamos orar, que nós possamos depender de Deus, que nós possamos ter um temor reverencial ao Senhor, obediência, para nós recebermos o melhor do Senhor, que é a proteção para nossa família. Amém? Fique na paz.